Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Priscila Doroshi e neste Alesp em Pauta vamos falar sobre crimes na internet. Também conhecidos como crime cibernético, são crimes relacionados a condutas ou atividades criminosas que envolvem computador ou telefone celular com acesso à rede. Em uma pesquisa recente, a reportagem da Rede Alesp verificou diversas notícias envolvendo casos e perigos de crimes pela internet. A Polícia Federal cumpriu na semana passada mandado de busca e apreensão na cidade de Bauru, interior de São Paulo, em mais uma fase da Operação Infância Segura, que visa reprimir a prática de crimes envolvendo abuso e exploração sexual infanto-juvenil pela internet. Na ocasião, foram encontrados computadores, celulares e mídias de arquivos com vídeos e imagens contendo exploração sexual infanto-juvenil. Casos bastante comuns aos noticiários são os golpes do amor, quando o criminoso marca encontros depois de conversar virtualmente e se aproveitar da vítima. Por meio do sequestro, eles roubam dados bancários e fazem transferência. Quais são as punições e os impactos emocionais? Recebemos aqui no estúdio Karina Chernovic, psicóloga, terapeuta, especialista em atendimento de vítimas envolvendo crimes pela internet, sequestros e pessoas desaparecidas. Atua em saúde mental e é pesquisadora sobre traumas. Auxilia advogados, juízes e assistentes sociais a lidar com este tipo de crime, inclusive no Brasil e nos Estados Unidos. E também Luiz Fabiano, delegado de polícia, ingressou há mais de 30 anos na Polícia Civil, é investigador desde 1992. Em 2006, tornou-se delegado em São Paulo, é professor de Direito Penal e Processo Penal, além de comunicador de rádio no ABC Paulista. Obrigada pelas presenças. Eu já começo perguntando para o delegado isso que a gente falava na abertura do programa. Doutor, o golpe do amor. Sobre adultos, a gente pode dizer que é o principal crime hoje envolvendo crimes virtuais. Os criminosos contatam a vítima aí pelas redes sociais, Instagram, Facebook, iniciam esse contato até que acontece esse encontro pessoalmente. E aí o que a gente vê nos noticiários, até de pessoas próximas, né? A gente sabe muitas histórias que a gente sempre ouve de um vizinho ou até mesmo de um amigo próximo que chegou a um encontro e aí quando a gente vê uma transferência. Olá, Priscila, obrigado pelo convite, né? Falar desse tema que eu acho que é importante realmente, crimes cibernéticos, né? O golpe do amor, o crime virtual. A população, as pessoas estão muito carentes e buscam na rede social a metade da laranja. E muitas vezes essa metade está podre. E o que acaba acontecendo? Existe uma estatística que a cada 3 dias um golpe do amor é aplicado. Como a modalidade desse golpe? A pessoa procura, através da rede social, alguém começa a se comunicar com essa pessoa e aí marca-se um encontro, né? Qual que é o critério que essa quadrilha usa? Muitas vezes a pessoa se identifica na rede social mostrando, ostentando carros, viagens, poder aquisitivo. As quadrilhas são especializadas na procura dessa pessoa. Existe um divorciado, um solteiro, e aí começa-se a dialogar. Às vezes utilizam-se isca, mulheres que são contratadas, que fazem parte da quadrilha, para poder auxiliar na prática desse golpe. Há o contato realmente virtual, a pessoa se identifica, passa, você conversa. Às vezes, para convencer a vítima, leva-se às vezes dias, semanas, até convencê-la a marcar um encontro presencial. E até lá vai se trazendo informações. A pessoa, quando está conhecendo alguém, acaba, muitas vezes, falando, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu trabalho com isso, sempre querendo mostrar uma certa poder aquisitivo, uma ostentação social. E aí é onde a pessoa passa a saber todas as informações. E aí, nesse encontro presencial, independente, muito se fala que o primeiro encontro tem que ser em lugares públicos, com circulação de pessoas grandes, shopping center, né, área de restaurante. Mas, às vezes, a pessoa se encontra realmente com aquela isca, com aquela mulher. E aí, vamos para um encontro pessoal, para um lugar mais
onde a gente pode ficar sozinho, um lugar a dois, e aí na saída desse local a quadrilha age, consegue aí sequestrar essa pessoa e aí sim obriga ela a fazer transferência bancária, pagamento de Pix, utiliza o cartão de crédito. Hoje muitos fazem uso de moeda virtual, chamado Bitcoin. Então aí a pessoa consegue inclusive a senha e a transferência de tudo isso. Então realmente esse golpe na modalidade genérica é o estelionato, como o golpe principal que acontece na polícia, que é o maior número de boletins de ocorrência sendo registrado. Mas nessa área aí específica de cunho, vamos falar assim de crime sexual, realmente é o golpe do amor. Doutora Karina Chernakov, o emocional de uma vítima de um crime como esse fica completamente abalado, até porque a pessoa muitas vezes ela transfere ali o que o doutor falou, toda a carência para o ambiente virtual e muitas vezes ela troca intimidades, chega a trocar fotos, vídeos com esta pessoa que acaba tendo, né, ficando com essas fotos e com esses vídeos, muitos casos, mulheres. Sim, é verdade, porque você veja que qualquer traição é difícil de lidar. Em uma traição onde existe toda essa pauta cibernética, né, onde você se sente confortável por estar em casa usando uma tela do computador, uma tela de um telefone celular, e você acha que ali naquele contato com esse predador, né, com esse aliciador, você está mais à vontade para dividir as suas maiores intimidades. Então, além de ter que lidar com a manipulação, ter que lidar com a traição, você agora vai ter que lidar com toda a questão que está envolvida relacionada ao crime que foi acometido contra você. Então, é muito difícil, né? Logo depois que acontece, que a vítima realiza que ela realmente foi vítima de um golpe, para ela voltar na homeostase, né? No equilíbrio emocional dela. E quando isso se trata de adolescente ou de criança, ainda é pior. Doutora, aqui no Brasil a gente sabe, principalmente em São Paulo, que por trás desse golpe do amor a gente tem uma rede muito bem organizada, se a gente pode infelizmente utilizar esse termo, de quadrilhas, de organizações criminosas que se organizam, né? Desde o momento em que tem o contato ali que eles utilizam a mulher para captar a vítima, o momento do sequestrador. Queria que o senhor explicasse, né, como que cada um utiliza esse papel e depois eu pedi a explicação da doutora. Nos Estados Unidos, por exemplo, o papel da rede de tráfico internacional, que também faz o uso dessas imagens. É importante trazer que são várias quadrilhas, né, especializadas nessa modalidade de golpe. Umas utilizam que são mais arcaicas, né, não aparece a foto, ou troca-se fotos ou vídeos, mas não é a própria pessoa. Outras quadrilhas que são mais bem organizadas, elas colocam a chamada isca, que é uma mulher que realmente a vítima vai ter o contato com essa pessoa virtual, inclusive vai trocar o chamado nudes ou fotos íntimas, vídeos com essa pessoa, para que haja esse elo de confiança, que realmente ela não está falando com uma inteligência artificial, que realmente o contato com a pessoa existe, o nome da pessoa existe, aquela pessoa possui uma rede social. Então a isca, ela tem que se expor muito para poder o golpe se concretizar. E aí sim até convencer e ganhar a confiança da vítima para que haja um encontro presencial. E aí nesse encontro presencial, muitas vezes, é levada a própria vítima quer um lugar seguro, um restaurante, um shopping, né, algum lugar onde tem grande circulação de pessoas. Mas após esse primeiro encontro, sempre essa isca vai querer levar a vítima para um local mais fechado. Seja para um hotel, seja para a residência dela, seja às vezes se a pessoa mora sozinha para o próprio domicílio da vítima. E no caminho é onde existe essa abordagem, ou na saída, no momento que vai ingressar no veículo, ou na chegada do local, ou no trânsito, nesse interstício também pode ser aplicado. O importante é que realmente a vítima precisa antever isso, ela evitar que ela possa ser uma possível vítima da prática desse crime, evitando certas ostentações em rede social, como viagens internacionais, às vezes veículos importados, renda, falar sobre a vida dela social,
para que a pessoa não crie, não estimule ou crie curiosidade em conhecer. Aí sim, depois que conhecer a pessoa, saber com quem eu estou falando. Muitas vezes a pessoa não sabe, né? Essa isca é utilizada. Quem é, da onde veio, qual é o nome completo, qual o documento dessa pessoa, para que seja feita uma pesquisa prévia. Com quem eu estou me relacionando? Porque às vezes esse relacionamento passa-se meses até ter um encontro presencial. Então, doutora, é importante. Isso que o doutor fala é muito importante, porque muitas vezes o criminoso, ele faz até uma videochamada, né, com essa vítima, né? Sim. A experiência que eu tenho, por exemplo, nos Estados Unidos, geralmente envolve uma vítima que foi sequestrada em um outro país, né? Porque eu trabalho muito com essa questão do sequestro internacional. Então, como ele falou, a quadrilha vai estar aqui, por exemplo, no Brasil, como eu atendi uma moça aqui do Brasil, e existe toda uma sedução, toda uma manipulação. Essa moça estava trabalhando, estava no seu local de trabalho, chegou uma outra pessoa, uma mulher com 2 crianças, para começar o bate-papo e ela comprar coisas nessa loja. E isso, depois de vários dias, depois de várias semanas, eles passaram a frequentar a casa da funcionária. Então, você veja que já cria-se aí um laço de intimidade, né? Depois de um tempo, essa moça voltava com seus filhos nessa loja, que depois a gente soube que não era filho dela coisa nenhuma, e foi onde ela fez o convite. Olha, eu moro nos Estados Unidos, eu estou precisando de uma babá, o meu marido e eu adoraríamos que você fosse, a gente vai pagar tanto, você topa? Inicialmente, essa moça teve suas reticências, né? Falou, não, eu não acho que é bem por aí, eu não quero. Não, mas veja que vai ser uma outra vida, outra possibilidade de vida. Você tem um filho aqui, você vai poder proporcionar várias coisas maravilhosas para esse filho. E, no final, ela concordou. Existem o que a gente chama de sinais vermelhos, que uma pessoa que está sendo manipulada muitas vezes não vê. São os sinais, né? Por exemplo, não existe uma troca de informação verdadeira. Eu estou dando o que é verdadeiro para mim, mas o predador, né, a pessoa que está naquela manipulação, ela não dá. Então, em momento nenhum ela fala onde mora, em momento nenhum ela dá o nome verdadeiro dela, né, em momento nenhum ela dá dados de onde ela mora nos Estados Unidos. Por quê? Porque a sedução é toda essa, né? É a sedução do dinheiro, é a sedução da mudança de status, é a sedução da mudança de país, e essa moça foi levada para os Estados Unidos sem perceber esses sinais. Chegando lá, ao invés dela ir para uma casa de uma pessoa, ela já chegou e foi direto para um prostíbulo. Então lá ela já percebeu que ela não era para trabalhar em casa de família nenhuma, ela não ia ser babá, e a partir dali ela começou um processo dificílimo, onde ela foi drogada, onde ela era obrigada a fazer sexo com pessoas que chegavam dia e noite, porque agora ela também tem uma dívida com quem a levou para lá. Então, além dela ter uma dívida que ela nunca jamais iria conseguir pagar, ela tem também a informação que ela soltou da família dela no Brasil, porque quem está lá, os criminosos que estão lá, dizem, a gente sabe onde sua família mora, a gente sabe que você tem um filho, a gente sabe que você tem uma mãe. Então, se você não trabalha, você não paga, a gente vai dar um jeito lá neles. Então, você veja, eles cercam essa pessoa com muita sedução, né, com muita manipulação, para poder conseguir exatamente esse resgate dela. Essa moça teve a felicidade de conseguir fugir um dia, pediu ajuda ao motorista de um táxi que estava passando lá, e ela conseguiu chegar no consulado brasileiro e conseguir a ajuda necessária para ela voltar. Mas quando ela voltou para o Brasil, ela não pôde voltar para a cidade dela. Eles tiveram que sair, ir para um outro lugar, para ela começar a vida dela com a família dela, assim, num lugar totalmente desconhecido, por causa do medo, né? Que já que ela fugiu de lá, os bandidos, né, os criminosos vão vir atrás dela. Então, é muito complicado isso tudo, porque eu acho que, assim, indo para o nosso lado psicológico, nosso aspecto emocional, o que a gente mais quer? Amar e ser amado. Né? Uma pessoa dessa está querendo, eu quero ser reconhecida, eu quero ser amada, eu quero amar também. No caso de um crime, como ele comentou aqui, né, do crime do amor, né, isso que chama? Golpe do amor. O golpe do amor, né? O que é que eu mais quero? Eu quero amar, eu quero ser amada. Aquela sedução ali de imediato, ela é muito tentadora. Né? Nossa, porque eles se apresentam, geralmente nos Estados Unidos, eu sou um funcionário, um alto funcionário do Exército, ou eu sou um médico, ou eu sou um engenheiro, mostra fotos de internet,
né? Mostra carros, mostra viagens, mostra tudo com a intenção de dizer, olha que partidão que você está tendo agora aqui. A oportunidade de ter isso, quando na verdade tudo aquilo é um golpe, né? Ele tá, como a gente fala, setting the stage, preparando o palco para ela, né? Maquiando tudo para ela cair, né? E cai mesmo, e cai. Cai pessoa que a gente acha assim que não é só jovenzinho, né? Que não é só inexperiente, e cai homem e cai mulher. Doutor, puxando também o gancho o que a doutora fala muito sobre essa facilidade, né? Pessoas que se apresentam como sendo de alto escalão. Como que tem sido a sua experiência como profissional da segurança frente aos paulistas e paulistanos do que o senhor tem vivenciado de crimes cibernéticos? A gente sabe que o golpe do amor tem sido o que os noticiários estão mostrando diariamente, mas eu falei muito agora nesta questão que a Polícia Federal apreendeu computadores e celulares nesta operação de muito material, vídeos envolvendo crianças e adolescentes. Esse material, depois eu também vou pedir para a doutora falar um pouquinho sobre o trabalho nos Estados Unidos referente a isso, de pornografia infantil. Realmente hoje, com a inteligência artificial, esse tipo de crime também aumentou muito, né? Ainda hoje, estava vindo para cá, recebi a ligação de uma mãe falando que a filha de 13 anos descobriu que a filha estava conversando num joguinho, né, de um software, de um aplicativo, né, e ela pegou essa conversa, pedindo nudes, pedindo para tirar roupa, falando que estava apaixonado. Aí a mãe foi conversar com a filha e falou assim, não, filho, não, mamãe, é uma inteligência artificial, é robô. Eu falei, mas como ele está falando com você? Ele está apaixonado por você, ele está pedindo, você tem 13 anos, quiçá você nunca beijou. Então, você vê que como está sendo construído isso. Aplicativos, softwares inteligentes, com inteligência artificial, às vezes uma voz robotizada para que distorça e a criança não venha a perceber. E aí, uma vez que consegue convencer essa criança, seja para mandar uma foto íntima, um vídeo íntimo, aí sim fisgou aquela criança. Aí vamos exigir dela outros, porque senão vai expor ela nas redes sociais dela, na escola com seus amigos, na sua família, aí a criança passa a ficar com ansiedade, depressão e aceitando e se submetendo a praticar outros vídeos, fazer outras fotos, outros vídeos, justamente para evitar que o primeiro ocorra. Então aí vai só juntando outros materiais e aí fica um ciclo vicioso daquela dependência. Então, gera no adolescente isso. A lei, né, o Código Penal, ele pune esse tipo de prática, esse tipo de conduta. Inclusive no propagar, né? Porque às vezes a gente acha que utilizar o menor, fazer cena com o menor, participar, induzir, instigar e propagar, que é você receber um vídeo íntimo, uma foto de nudes, alguma coisa íntima de uma criança menor de idade e divulgar isso, você também pratica o crime. Então, às vezes, as pessoas acham, mas eu nunca filmei, eu nunca fiz, eu nunca pratiquei. Mas esqueceu que você recebeu e divulgou. Você também está na prática do crime. E a pena é igual para todos. Para aquele que faz o vídeo e para aquele que propaga o vídeo. Lembrando, né, doutor e doutora, que na maioria das vezes, na maioria dos casos, são adultos que fazem isso e se passando por crianças, conversando com crianças no ambiente familiar, no aconchego, né? Os pais acham que o filho está dentro de casa, está no quarto, que ali está seguro, né? E esquece que o mundo virtual é um mundo virtual, né? Como o próprio nome diz, está em outro mundo. Você está dentro de casa, mas fazendo parte de um outro mundo. E aí sim é onde precisa haver o estímulo para que as famílias passam a conhecer um pouco mais na prevenção. Essa é a palavra, prevenir. Como previne-se crianças, como previne-se famílias, para que elas tenham acesso à informação, saber como evitar esse tipo de crime. Doutor, e como previne-se? Por exemplo, se eu estou na sala com o meu marido vendo televisão e acredito que meu filho, minha filha, a doutora também, né, pode contribuir, está no quarto estudando no computador, mas na verdade minha filha, meu filho acredita que está com um namoradinho de
14 anos também, na verdade, não é o namoradinho de 14 anos. O diálogo precisa ser mais aberto nas famílias. Eu até estimulo, acho que deveria haver um tipo de protocolo nas escolas contra bullying, contra esse tipo, o stalking, que a gente ainda não falou sobre, que eu acho que é importante trazer essa pauta também, né? E que haja esse debate dentro das escolas, juntamente com a família, não só com o adolescente. Né, para que realmente todos tenham consciência do que acontece dentro desse mundo virtual, para que realmente o filho consiga ter esse diálogo melhor com os pais e aí sim conseguir descobrir o que está acontecendo. Doutor, e no momento que eu identifiquei, porque aí eu quero chegar nesse ponto dos Estados Unidos, no momento que eu identifiquei que a minha filha, ou até mesmo se houve um relato do adolescente, mamãe, tem uma coisa estranha, eu acredito que não é o meu namoradinho que está pedindo o vídeo, estou desconfiada, ou eu mesma adulta entendi que tem uma coisa estranha ali, ou percebi que a minha filha ou meu filho enviou um vídeo, procurei a polícia. Qual que é o procedimento da polícia nesse sentido? Vai retirar o computador, vai tentar identificar o IP? Qual que é o procedimento da polícia nesse sentido? Bom, o primeiro passo é evitar de se apagar tudo aquilo que foi conversado ou trocado de informações, para que a polícia venha a rastrear e periciar, seja o próprio computador ou o celular da vítima, e aí sim existe delegacias especializadas em São Paulo, que é a Delegacia de Crimes Cibernéticos, que realmente eles têm toda uma tecnologia, profissionais treinados e capacitados. A Polícia Civil como um todo, ela não tem. Se ir numa delegacia de defesa da mulher, por exemplo, uma criança, uma adolescente, mulher vítima de um crime desse, às vezes as delegacias não têm esse aparato, não têm profissionais, não têm funcionários capacitados para fazer esse tipo de investigação. Aí tem uma delegacia específica para crime cibernético, que vai tentar rastrear o IP, saber da máquina, da onde surgiu, com quem ela está conversando, e muitas vezes até colocar no lugar da criança, do adolescente, para puxar, como a gente diz no linguajar policial, puxar a língua do autor, né, desse criminoso, para aí tentar manter esse contato para poder buscar provas e aí fazer pedidos de prisão, saber se esse autor, esse predador ou autor, ele está no Brasil, está fora do país, se é um site internacional, quem é o provedor. Doutora, a gente sabe que inclusive nos Estados Unidos tem até um site, enfim, queria que a senhora explicasse. Claro, eu só trabalho com a vítima, né? Existe um segmento de psicologia que trabalha com os pedófilos, com os predadores. Eu não trabalho porque eu me dediquei a trabalhar com as vítimas. Então, o meu mundo é esse. Eu trabalho em consultório, mas eu também sou uma conselheira para um centro nacional que chama NCMEC, que é o maior centro de exploração sexual, de ajuda contra a exploração sexual e sequestro dos Estados Unidos, inclusive porque ele trabalha não só nos Estados Unidos, mas trabalha aqui no Brasil também, em vários países do mundo que tem convênio são parceiros com relação àquela conferência de Haia, né, a Convenção de Haia. Então, o que é que acontece? Por tratar com vítimas, o NCMEC encontrou uma maneira de criar acesso, dar acesso às vítimas menores de 18 anos, mas também maiores de 18 anos, mas principalmente esse programa visa com que todo adolescente ou toda criança que publicou vídeos, qualquer material de exploração sexual infantil, ou num computador ou num celular, para que ela consiga, de forma gratuita e de forma confidencial, falar sobre isso no próprio site, e aí a gente vai criar uma identidade que chama um hash ID, que é um código para aquela imagem. Então, em 48 horas, a gente tira a imagem do ar, tira o vídeo do ar, tira a foto do ar, e essa foto, porque ela tem agora um hash ID, ela nunca mais vai poder ser publicada outra vez. Então, você estava falando, né, da questão que o doutor aqui estava explicando o que é que você faz para prevenir esse tipo de coisa. A gente previne com educação, né? Essa educação emocional que a gente precisa ter em casa. No momento que você dá para o filho um celular ou um computador, você precisa falar dos riscos disso. É a mesma coisa que você não vai dar um carro para um filho de 13 anos. Você vai? Não vai, porque é um perigo. Aquilo é uma bomba de sei lá quantas toneladas. Ele não está pronto para isso.
o cérebro de uma criança não está pronta para lidar com essa tonelada de informação que ele recebe. Então, na hora que você dá para ele isso, você vai dizer, vamos conversar um pouco sobre os riscos. Existem programas que você coloca no celular, existem aplicativos que você coloca que bloqueiam certos sites, né? Material explícito de exploração sexual é evitado. Por exemplo, uma coisa curiosa, se você coloca Barbie.com na internet, isso te leva diretamente para um site pornográfico. Você veja, o bandido, ele é arteiro, né? Ele cria uma maneira dele chegar onde ele quer chegar no mundo infantil, no mundo do jovem. Então, tudo isso é preciso que seja muito bem conversado. Esse programa do Nick Mack, que se chama Take It Down, inclusive se você puder colocar a legenda. A gente vai colocar aqui na tela e vai mostrar aqui para vocês também. Perfeito. Inclusive em português. Sim, esse programa ele é gratuito. Ele é um programa extremamente confidencial. As pessoas podem ter acesso a ele no mundo inteiro. Ele já está traduzido em 25, agora 26 idiomas. Apagou a tua telinha. Ah, agora vai aparecer aí para vocês na tela. Pronto. E o endereço para o acesso, a doutora está falando. Pronto, chama Take It Down, que é um programa do Nick Mack, que foi gerado através de todos os relatos das vítimas. Por quê? Qual é o maior medo de um jovem, de um adolescente que publicou uma foto, que publicou um vídeo? Eu não quero que meus pais saibam. Eu não quero que a escola inteira saiba, porque é isso que o predador ameaça, né? O pedófilo que pegou aquela foto, aquela imagem que a gente chama de material, de conteúdo sexual, ele ameaça. Se você não fizer isso para mim, eu vou soltar amanhã nas escolas. Se você não fizer isso para mim, me mandar mais foto, mais vídeo, amanhã sua mãe, seu pai, a vizinhança inteira vai saber. Então, o jovem fica ameaçadíssimo. Inclusive aqui pode, como você explicou, né, doutora, criar o caso, exatamente, colocar tudo aqui direitinho. Ele vai, um jovem, uma criança pode ter acesso. Se ela sabe ler, ela vai saber usar o aplicativo, que é muito fácil. E aí eles vão dando passo a passo, inclusive tem vídeos que o adolescente vai poder ver, que são vídeos feitos por adolescentes, para adolescentes, onde eles vão ver e vão se identificar. Olha, se isso aconteceu com você, você não está sozinho. Você já colocou alguma foto nude? Eu também. Ou você já fez algum vídeo que você não queria e agora você está arrependido? Eu te mostro o caminho para a gente tirar isso. Essa plataforma é uma plataforma que foi criada pelo Nick Mack, com o Departamento de Justiça americano, com o Departamento de Estado americano e com o FBI. Então, o FBI, na hora que tem acesso a essas imagens, eles vão atrás do IP. IP, né? IP aqui. IP aqui. Então, eles vão atrás do IP aqui, ou no mundo inteiro, de onde surgiu aquilo. Por quê? Porque outra coisa que a gente sabe é que um abusador, ele não tem um IP só. Ele, às vezes, tem vários. Ele cria vários, porque ele cria catálogos, né? Então, eles vão atrás disso, porque lá isso é punido por lei. Isso é passível de que ele vai pegar cadeia e vai pegar por muito tempo. No momento que eles conseguem localizar, aí com esse hash ID de cada foto, eles vão atrás das vítimas agora e vão dizer, você gostaria de testemunhar contra o que aconteceu com você? E o que a gente tem por dado de pesquisa é que, na maioria das vezes, eles dizem, quero porque eu quero justiça. Eu quero que essa pessoa pague pelo que ela fez por mim, ou comigo, né? Então, nós vamos fazer um breve intervalo. O Alesp em Pauta de hoje está falando sobre crimes na internet e daqui a pouco a gente vai voltar falando sobre isso que o doutor Luiz falava, o stalking. Fique com a gente. Nessa edição do Alesp em Pauta, estamos falando sobre crimes na internet. Eu já retorno o bloco conversando com o doutor Luiz, já perguntando para o senhor, nós citamos no bloco anterior sobre o stalking. Doutor, o que é o stalking e como que a lei
ela age com esse tipo de crime? A gente sabe que os noticiários estão abordando muito esse tipo de crime. Teve o exemplo de uma atriz essa semana que se manifestou, que foi vítima, é vítima desse tipo de crime. O stalking nada mais é que a perseguição, né? A violência moral, psicológica, né? Às vezes até a busca da pessoa, seja ligar de forma constantemente, ir na porta da escola, ir na porta do trabalho, não deixar a pessoa viver, ter uma vivência social, né? Até nós estávamos debatendo, tem uma série chamada Bebê Rena, que trata muito bem desse stalking, o que é, né, uma pessoa que fica perseguindo de forma constantemente. Foi colocado dentro da lei da violência doméstica, da Lei Maria da Penha, essa modalidade de crime da perseguição. Se o autor, né, o companheiro ou alguém passa a perseguir, mandar mensagens, impedir a pessoa, seja de trabalhar, está na porta do trabalho, está na porta da escola, está na porta de casa, a todo tempo, há sim essa prática do crime do chamado stalking. E aí é penado e vai para a cadeia. E aí as constantes mensagens, e-mails, aquela importunação, né, doutor? E como agir se eu começo a receber constantes mensagens, ligações, e-mails? A lei, como que me defende nesse sentido? O boletim de ocorrência pode ser feito, né? Eu acho que o importante é gravar as mensagens, né? Materializar a prova do crime do qual você alega que você está sendo vítima, né? Eu gostaria de trazer que hoje o boletim de ocorrência não precisa ser feito mais de forma presencial nos plantões policiais, nas delegacias de defesa da mulher. Hoje pode ser feito pela internet, através do site da Polícia Civil, né? www.policiacivil.sp.gov.br ou pelo e-mail delegaciaeletrônica.sp.gov.br e fazer a sua denúncia através do boletim de ocorrência online. Inclusive, pode ser feito pedido de medida protetiva lá nesse boletim de ocorrência. O delegado ele tem 48 horas para validar esse boletim de ocorrência. É encaminhado, caso a vítima ela queira a chamada medida protetiva, o juiz terá outras 48 horas para validar ou não, para conceder ou não essa medida protetiva que essa vítima pediu. Por que o prazo é contado em horas? Justamente por isso. Imagina a hipótese da mulher registrar um boletim de ocorrência numa sexta-tarde. Bom, até o delegado, na segunda-feira, tomar ciência, passar o prazo e encaminhar para o juiz, isso vai demorar uma semana ou mais. O prazo é contado em horas, justamente para ter a celeridade no procedimento, na conduta. Então, o delegado tem que tomar ciência e ratificar esse boletim de ocorrência, tem que encaminhar para o juiz também tem prazo em horas, 48 horas, para conceder ou não a chamada medida protetiva, que, em regra, é o afastamento do lar, a proibição de contato entre o autor e vítima. Essa é a forma que realmente está... Em tese aí, é um divisor de águas no que diz respeito à violência doméstica. Doutora, é importante também a gente destacar que todas essas questões que nós estamos falando desde o início do programa afetam diretamente o psicológico e a saúde mental, né? Com toda certeza. Uma vítima de stalking, né, ou stalker, ela tudo é comprometido na vida dela. É comprometida a forma como ela trabalha, a forma como ela vive em casa, como ela volta para casa, como ela sai da casa. A questão social dela é impactada, porque ela está agora com medo que o stalker esteja perseguindo ela no ambiente social dela. É impactada na forma como ela dorme, porque ela dorme com o olho aberto, né, como se diz, com medo que esse stalker venha ter acesso a ela. Então, eu já conheci, né, vítimas de stalker que não conseguia mais funcionar. A vida dela, ela não funcionava, porque ela passou a ter ansiedade de precisar tomar medicação. Outras pessoas passaram a ter depressão, né? Porque você começa a se isolar, você começa a ter medo e você acha que você é responsável pelo comportamento do outro e que você tem que fazer alguma coisa, mas como ele falou lá, também a gente tem essa questão muito dinâmica, né? Do repórter, né? Do boletim, né? A gente faz um boletim de ocorrência lá, e lá ela pode fazer um boletim de ocorrência e receber a ordem de restrição no mesmo dia. O juiz já dá essa ordem de restrição. No momento que ela recebe essa ordem de restrição, esse stalker, ou a pessoa que está fazendo esse stalking, né, ela vai ser notificada. Eles vão atrás e dizem, se acontecer qualquer coisa com essa pessoa agora, a partir de agora você é responsável. Então, isso dá uma certa... coloca uma, né, deixa ele um pouco meio que arredio para fazer de novo.
Só que hoje em dia, com a internet, a gente sabe que existe o stalker cibernético, o stalker virtual. Sim. Que é aquele onde você não está em contato físico o tempo inteiro, mas você está na ameaça e no controle de tudo que a outra pessoa está fazendo. Então ele entra nas redes sociais, ele manda mensagem o tempo inteiro, ele entra no teu celular, ele vai saber todas as coisas que você está fazendo, porque hoje em dia todo mundo vive como numa vitrine, né? E ele usa desse mundo cibernético como a arma dele. Então, é uma forma de você dizer, e muitas vezes não é uma pessoa conhecida. Você não sabe quem está perpetuando aquele abuso ali, né? E esse é o mais difícil, mas é quando existe também o crime cibernético lá, é passível de ser condenado também. Na hora que se descobre quem é, ele é preso da mesma maneira que se fosse uma outra pessoa que estivesse fazendo o stalking cara a cara. E lá vai preso homem e mulher, porque tem muito stalker mulher também. Doutora, eu ia perguntar isso para a senhora exatamente. Como o doutor estava explicando aqui, a gente tem uma delegacia de crimes cibernéticos, a gente tem um delegado, a gente tem toda uma legislação. Como é que funciona lá? Tem uma legislação específica? Como é que funciona lá? Sim, tem. O stalker é um crime. A gente olha não como no ramo da violência doméstica apenas, a gente olha como o stalker é um crime, o crime do stalking, né? Então, quando você não existe, por exemplo, você pode chamar a polícia. Lá você liga o 911, né? A policial vem e ele vai fazer o boletim de ocorrência ali. Caso você diga, eu estou me sentindo ameaçada, eu estou sob risco de vida, ele vai encaminhar você para ir diretamente para a corte, né? Que é o fórum. Lá você, no mesmo momento que você chega, você vai dizer, eu quero fazer uma denúncia de stalking e quero pedir uma ordem de restrição. O juiz, em 1 hora ou 2, ou o tempo que ele tiver ali disponível, você vai entrar e aí ele dá, você mostra o caso, né? Não precisa de advogado, você vai dizer, olha, eu acabei de fazer um boletim de ocorrência e eu quero fazer um pedido de ordem de restrição. E aí, dali, você já sai com isso e o predador, né, ou o stalker, ele vai ser notificado a partir daquele momento. E daí já se começa toda uma investigação policial para saber quem é aquele stalker. Geralmente o que acontece, qualquer crime, qualquer boletim de ocorrência que você faz, fica o registro. Aqui provavelmente deve ser igual, né? Então, ele vai ter o registro. Se já é uma pessoa que já tem outras queixas da mesma coisa, da mesma natureza do crime, ele já coloca um alerta vermelho naquilo. Se é a primeira vez, a polícia começa a investigar, vai sondar e tudo. Mas o mais importante é que você faça a queixa. Quem é vítima de stalking, né, quem é vítima disso, tem que denunciar. Aquela coisa que às vezes as pessoas acham que é amor. Nossa, mas é o fulano, ele ama tanto você. Menina, ele tá assim atrás de você porque ele não consegue viver sem você. Ah, mas ele vai no teu trabalho porque ele quer só saber com quem ele quer te proteger de quando você sai para não ter ninguém te assediando. Então as pessoas têm essa ideia, né, de que o stalker é uma forma de amor. Amor não machuca, amor não maltrata, amor não pune, amor não mata, amor não causa dano. Então as pessoas precisam entender que na hora que elas sentem uma coisa diferente dentro delas, aquele sexto sentido, aquela intuição de que isso aqui não está muito legal, ela tem que atuar naquilo dali. Porque é dessa maneira que ela livra um problema muito maior. Doutor, como que a gente pode trabalhar, eu digo nós, a população, a sociedade, para que esses crimes na internet, eles recuem? Prevenção é a palavra. Né? Existem as políticas, né, que realmente, né, aumentar a pena, criar tipicidade nova, novos tipos penais, para que realmente venha se enquadrar. Quando eu falo do stalking, o stalking tem um crime próprio agora que foi criado, foi incluído na violência doméstica. Mas a gente fala de crimes contra a honra quando existe, né, essa modalidade virtual, que é a regra geral, que é o Código Penal. Mas não só na criação de leis e aumento de pena, mas como na prevenção também. É a melhor forma, a conscientização do que existe, e aí sim as vítimas elas passam a ter uma política onde o Estado possa intervir, políticas públicas que as mulheres possam ser acolhidas pelo Estado quando esse fato está ocorrendo. Seja levar o fato até a polícia para que o autor do crime venha responder pela prática daquele crime, seja o acolhimento dessa mulher através de alguma política pública oferecida pelo Estado, município. Aqui na Alesp nós temos uma bancada forte na área da segurança. Como que os parlamentares podem auxiliar
nessa questão? Eu acho que o que poderia ser feito é criar política pública. Realmente, olha, vamos lá, que cria-se psicólogos itinerantes nas escolas, para que as vítimas sejam um aplicativo online para poder auxiliar a mulher, que ela venha a denunciar ou mesmo ter um acolhimento e um tratamento psicológico se realmente ela foi vítima disso. Para que aí sim, que essa seria uma política pública. Seja através da prevenção nas escolas, quando fala de criança, seja através de psicólogos que poderia auxiliar ter esse contato para haver esse tratamento, ou através de um aplicativo, de alguma forma, que há esse contato, pelo menos por telefone. Como vamos fazer um paralelo aí num CVV, né, que a pessoa busca, né, que é, olha, está querendo se suicidar, liga no CVV para tentar receber uma atenção, um acolhimento para que a pessoa não venha praticar algo pior contra a própria vida. E a mulher, muitas vezes, a vítima de stalking, não só a mulher, mas o homem pode ser também, né, ela buscar uma ajuda. Onde ela vai buscar ajuda? O poder público oferece o quê? Né? Então, acho que essa seria a política de prevenção. Nós falávamos nos bastidores, o doutor mora numa cidade da região metropolitana aqui no ABC, que o senhor tem até uma ideia de criar uma semana de conscientização, né? A ideia seria essa, uma ideia de conscientização nas escolas, né, no ensino fundamental, justamente para que os alunos, quando eles voltam para a escola, todo mundo está ali naquela confraternização, aí sim fazer uma semana de segurança, incluindo os pais, para que eles tenham ciência do que é o bullying, do que é o stalking, do que é a violência doméstica, esses crimes virtuais que acontecem, para que eles conheçam, saibam que é crime, justamente porque se houver a prática de um contra o outro, justamente eles tenham ciência de que, mas eu não sabia que era crime. Não, tanto você tem ciência que lá na primeira semana nós debatemos isso. O que é, como acontece, como se evita, e haver o respeito. Principalmente num mundo tão diversificado como hoje em dia, haver o acolhimento daqueles que não são diferentes. Doutora, o que a senhora mais ouve das vítimas relacionados aos crimes virtuais? Elas relatam para a senhora que falta um pouco de acolhimento, falta um pouco de explicação do que realmente é o crime. O que é o relato que a senhora mais ouve? Boa pergunta essa, porque eu escuto da vítima que sofreu, né, o abuso, se eu soubesse disso, se alguém tivesse falado para mim sobre isso, né, se alguém tivesse me explicado um pouco mais o que fazer, ou como identificar. Que é isso que o doutor fala da conscientização, né? Exato. Veja que lá nos Estados Unidos a gente tem muito essa educação emocional que a gente chama, né? Isso é uma coisa que não acontece uma vez só no ano, acontece seguidamente. Porque, como ele falou também, né? O mundo vai evoluindo, a gente vai tendo acesso a certas coisas e a gente precisa estar atualizado, né? E quando a gente cuida das vítimas, dos pais e das mães das vítimas, eles dizem, eu não tinha a menor noção que isso existia. Eu não sabia que existia esse tipo de coisa. Por quê? Porque o jovem ele está tendo acesso direto a muita informação, ele não tem maturidade e nem conhecimento de como lidar com aquilo, mas os pais também estão no escuro. Porque o jovem aprende uma coisa na internet rapidíssimo e o pai está no escuro. Então, o que é que existe muito? Panfleto, website para os pais, pastilhas, como chama? Manuais, pastas, panfletos para os pais, para ensinar para eles, olha, é isso que a gente está lidando hoje em dia. Converse com seu filho sobre A, B e C. Soubemos de um caso, por exemplo, de bullying nas escolas. Queria que você conversasse com seu filho, porque conversa com essas siglas, porque os jovens falam em sigla. Aprenda que essa sigla significa tal coisa. Porque daí a gente coloca o pai equipado para lidar com aquela situação. Então, não tem o que ter papa na língua quando você conversa hoje em dia com o filho, nem com o adolescente. É conversar porque na rua ele está conversando sem nenhuma papa na língua com outros amigos sobre a realidade das coisas. Então, em casa, você tem que estar equiparado ali, né? Então, o pai tem que aprender, o filho tem que aprender, o professor tem que aprender, o educador tem que aprender, a psicopedagoga tem que saber. Os delegados de polícia precisam saber desse mundo todo, né? E não saber somente quando já aconteceu, mas ensinar como prevenir. Doutora, eu acho importante também, a gente conversa muito aqui no Alesp em Pauta, quando
a pessoa for vítima, ela procurar ajuda, né? Sim. Porque muitas vezes, né, Sim. doutora, as vítimas, elas se calam. Claro. A gente fala Medo, muito da né? violência da Medo. mulher, mas Vergonha, assim, né? vergonha. Sim. Ter vivido aquilo, de se permitir. De virar alvo de chacota, né? De dizer, Pô, mas poxa, como como é que... você fez isso? Como você fez nudes? Como você enviou um vídeo íntimo? Quer dizer, ela ser questionada, mas naquele momento, dentro daquele contexto fático, né, ela se permitiu porque havia um laço de confiança entre eles. Até na questão do pai e da mãe, também na questão de um amigo, na questão do golpe do amor, que a gente fala muito, né? E aí vou lhe perguntar essa questão do auxílio a essas vítimas na questão do golpe financeiro. Como procurar essa ajuda? Como orientar nessa questão do golpe financeiro? Porque muitas vezes, quando a vítima cai no golpe financeiro, ela não sabe a orientação, né, doutor? E que tipo de orientação é essa? Bom, para evitar, né, na verdade, tudo tem que ter sido antes que o crime ocorra. Uma vez que o crime tenha ocorrido, a extorsão houve, realmente houve, já foi feita a transferência, né, o boletim de ocorrência, a ação judicial para tentar haver o bloqueio dessas contas correntes, beneficiárias desse dinheiro, né, medidas cautelares, né, que são chamadas para que realmente, né, os beneficiários da quantia sejam bloqueados esse dinheiro. Então, de forma preventiva, seria a conscientização e evitar que você faça essa transferência. Se você for num encontro desse, então não leve o celular, né, justamente para... Ou se não, tira o aplicativo bancário do celular, justamente para evitar. Olha, eu não tenho aplicativo bancário no meu aparelho celular. Então, quer dizer, transferência bancária eu não consigo. Né? O cartão de crédito, então, que seja limitado também a transferência no dia. Olha, eu só consigo transferir um valor X hoje. Se o próximo valor acima disso tem que ser feito, né? Se a pessoa trabalha com moeda virtual, não deixe de ter ciência que trabalha com moeda virtual, justamente para evitar que a pessoa exija sua senha dessa moeda virtual. Então, são práticas que a pessoa precisa tomar antes de eventual encontro, né? E saber que o local que ela precisa estar é um local seguro e não se deslocar para um outro local. Porque a vítima fala, não, vamos descer, como você trouxe o exemplo, né? Ó, vamos lá para o estacionamento. E no estacionamento onde foi abordado e foi rendida a pessoa. Então, como evitar isso? Doutora, e também é importante a gente destacar e trazer até uma explicação aqui que nesses casos, principalmente nesse golpe do amor, as vítimas elas são sequestradas e tem todo um abalo psicológico depois. E também é importante, pós-abalo, procurar a ajuda de um profissional, Sim, né? Ela procura, no momento que você denuncia qualquer crime, principalmente crimes como esse, crimes emocionais, quando o policial chega, geralmente ele traz duas coisas com ele. Um é um assistente social e dois é um papel que se chama Victim Assistance, que é assistência à vítima. Existe lá nos Estados Unidos uma questão que é muito bacana, que é o seguinte: qualquer processo policial ou processo jurídico que houve, quando você paga as custas daquilo, um percentual dele vai para esse gabinete que é o Victims Advocate. O Victims Advocate recebe dinheiro dos Estados Unidos inteiro. Qualquer pessoa que foi para a corte e pagou um documento, seja ele qual for, um percentual vai para esse gabinete, que chama Victims Advocate. Inclusive, eu sou uma Victim Advocate, eu dou assistência a vítimas também. O Victim Advocate, o office, né, o escritório do Victims Advocate, ele vai, e é o formulário que você recebe, ele diz, se você denunciou esse crime e você gostaria, nós vamos colocar você em contato com uma psicóloga do estado para ela lhe dar assistência se você quer. Nós colocamos você com assistência de um assistente social se você precisa. Inclusive, eles dão assistência até em casos de crimes mais violentos, né, a pagar o serviço funerário, a mudança de locação de um lugar para outro. Por exemplo, se é uma vítima de stalker e ela precisa mudar de uma cidade para outra, até $10 mil o Estado cobre isso para que você vá de um lugar para o outro. Então, é muito bacana quando você chama, o recurso existe, né? A assistência social, ela existe. Então, através desse gabinete das vítimas, você tem acesso à ajuda, e ajuda efetiva. Então, isso é uma coisa que, de repente, aqui, né, se pudesse criar isso, né, de um percentual de tudo que se paga quando se vai num fórum
qualquer custa que você tenha legal, que um percentual vá para isso. Porque isso você cria um gabinete próprio que vai ter vida própria, com funcionários, com psicólogos de todo tipo, com médicos, com enfermeiros, com assistentes sociais, para dar exatamente essa assistência às vítimas. Doutor, eu ainda vou questionar o senhor Vamos um pouquinho mais sobre a questão da legislação, né? A gente está debatendo isso e aqui na LESP, como eu falei, a nossa Frente Parlamentar de Segurança tem um trabalho importante, tem deputados que trabalham para isso e esse exemplo da doutora é um exemplo importante, de repente, para a gente levar para os deputados, né? Eu acho que é importante, ela trouxe esse exemplo do que o que há de melhor lá, vamos copiar e colar e colocar na prática aqui, realmente. Assim como as Santas Casas recebem uma parte de tributos que são pagos, por exemplo, se você vai num cartório, aquela despesa que você paga no cartório, parte dela vai ser dispensada, vai ser separada para que seja para as Santas Casas. Então, que realmente qualquer tributo que venha a ser pago, determinados tributos, ou custas processuais, né, podem ser parte desse custo processual que seja dado a ONGs ou mesmo instituições de proteção à mulher, a vítimas de violência doméstica, a vítimas de crimes sexuais, realmente para que haja um tratamento. E oferecer o tratamento, o Estado precisa disponibilizar psicólogos para tratar essas vítimas, seja psicólogos, psicanalistas, terapeutas, né, de alguma maneira. E, às vezes, online, que hoje é muito comum. Tem médicos online hoje que atendem. Poderia ser dado esse atendimento às vítimas com isso. Às vezes, haver uma parceria, né? Às vezes, o profissional ele quer fazer esse tipo de trabalho voluntário. Ou mesmo que houvesse, olha, eu vou doar parte do meu horas, uma carga horária, por exemplo, 15 ou 20 horas mensais, e haveria um abatimento de um tributo, uma contraprestação. Então, aquele trabalho voluntário não está sendo gratuito. Eu ofereço o meu trabalho, a minha carga horária lá, eu sou psicanalista, eu sou psicólogo, e vou oferecer para uma determinada, seja ONG, uma instituição de proteção a mulheres, e aí vai ser descontado através do IPTU, IPVA, algum tributo, ISS, que ela pague, vai haver um desconto, uma imunidade, uma isenção, um abatimento, para que haja o estímulo desses tipos de profissionais liberais a prestar esse tipo de serviço. É uma forma de também estimular que mais pessoas venham a atuar e auxiliar essas vítimas de violência doméstica ou psicológica, né? Porque lembrando que a violência doméstica são 5 modalidades de violência. A gente fala só da violência física e da sexual. Esquece que existe a violência moral, a violência psicológica e a violência patrimonial, né? Então, é onde, na verdade, a ponta do iceberg é só a violência física e a sexual, mas tem ali uma base que é muito grande. Quando chega nessa violência, com certeza já passou pelas demais, né? Doutora, essa questão, falar um pouquinho mais, como do sequestro das crianças, dessa rede virtual, como que os Estados Unidos trabalha relacionado a isso, quando identifica, isso que a gente falava, retomando um pouquinho esse assunto, que o nosso telespectador sempre fica um pouco em dúvida, né, da legislação americana com a legislação brasileira. Quando identifica que a criança está trocando informações com um adulto, como que os Estados Unidos faz essa questão da polícia? A informação chega, por exemplo, até vou reformular a pergunta, a criança é sequestrada, por exemplo, marcou um encontro, né, saiu para encontrar, eu falo isso porque eu assisto muita série norte-americana, e aí a criança está no computador, falou, vamos encontrar na pracinha, saiu, foi sequestrada, e aí como que a polícia age ali? A gente sabe que tem um trabalho forte, e aí já aciona todo mundo, e aí entra muito essa questão do NCMEC que a senhora falava, né? Sim. Na hora que uma criança ela é sequestrada lá nos Estados Unidos, e que você chama a polícia, antes existia uma questão que por muitos anos foi o que mais debatemos, que era vamos esperar 24 horas para que a gente comece a busca, porque de repente é uma criança que foi para casa do amiguinho, uma criança que está com raiva, uma criança que está com uma nota baixa na escola e quer fugir. Aí entra o que o doutor falava, a importância das horas, né? Só que agora a gente não tem mais isso. Se a criança foi sequestrada às 2 horas da tarde, às 2h15 você já pode reportar que ela foi sequestrada. E a polícia já começa a procurar.
O NCMEC, não só ele é o centro que comanda tudo quanto é a operação de sequestro nos Estados Unidos, mas ele é o centro onde se comanda o Amber Alert. Existe uma coisa que chama Amber Alert, que é se uma criança foi sequestrada por alguém conhecido ou alguém da família, nas rodovias, nos carros de polícia, no seu celular, na televisão, sai um alerta dizendo: criança com tal roupa, de tal faixa etária, foi vista a última vez em tal lugar, estamos procurando. Isso é o que se chama um alerta Amber, né? Porque houve uma menininha que foi morta e depois disso passou-se essa legislação, o nome dela era Amber. Então a lei tem o nome Amber. Então a polícia já começa a procurar. Além da polícia estar procurando, o NCMEC começa a fazer o sketch. Eles já botam a foto da criança, o nome dela, a idade, a descrição física, como que ela é, e já começa a pregar em tudo que é loja, em lugar público, em restaurante, nos Walmarts, né? Manda-se isso para tudo quanto é veículo de comunicação, inclusive sai no Facebook também, e aí a gente começa a procurar. O bacana é porque a gente encontra, quanto mais rápido, né, a polícia começa a atuar, mais rápido a gente resgata. Quando esse resgate não acontece, porque aquela criança foi tirada de um lugar para o outro, né, ou o pai ou a mãe levou para um outro lugar, ou qualquer pessoa levou para um outro lugar, de 8 em 8 anos, ou de 6 em 6 anos, na verdade, o NCMEC faz um outro sketch dessa criança de desenho. Existe um time de desenhadores, né, de artistas plásticos, que fazem como que essa criança seria hoje. Então, eles pegam desenho do pai, desenho da mãe e faz uma combinação com a foto da criança, a última, e ele cria aquela imagem. E assim a gente recupera as crianças quando elas já estão muito mais velhas, em outros países, inclusive. Agora mesmo eu estou trabalhando com uma moça que a gente descobriu ela no México. E ela foi roubada com 4 anos de idade. A gente descobriu ela agora com 26. Nossa. E ela no México. Por quê? Porque alguém reconheceu a foto dela e falou: nossa, essa moça parece tanto assim com você. E ela disse: eu me lembro de uma história que eu perguntava pelo meu pai. Eu me lembro que eu morava no país do Mickey e de repente eu não sei mais desse pai. E essa mãe roubou essa menina e levou ela para 16 países diferentes. E o último lugar que ela foi encontrada, né, foi o México. Gente, gostaria de agradecer ao doutor Luiz Fabiano, delegado, pelas contribuições, venha mais vezes, e a doutora Karina Chernakov, acertei, obrigada, doutora, venha mais vezes, sempre que estiver no Brasil, venha contribuir conosco, muito obrigada pelas participações, e a gente sabe, né, doutora, tem que acolher, tem que dar informação, mas é importante a gente destacar que sobre os crimes da internet a gente não pode se expor e a gente tem que conscientizar as pessoas de que é importante também alertar a todos de que são crimes e de que, né, doutor, a gente tem que conversar com as pessoas de que a gente não pode se expor na internet, como o senhor falava. Sim, é verdade, né? E compartilhamento de informações, né? Ela trouxe esse exemplo, né? Uma vez que, lembrando que o desaparecimento, às vezes tem uma cultura, fala assim, deve se aguardar 24 horas, não existe lei que trata sobre isso. Se a criança sumiu, registra o boletim de ocorrência. O que precisa é haver parcerias entre órgãos públicos ou órgãos públicos e privados para que essa informação, foto, registro, dados, né, seja compartilhado como existe em outros países. E né? procurar auxílio se for vítima, Sim, né, claro, doutora? Claro. Informação é tudo. É. A prevenção, como ele fala, eu adoro isso, né? A gente tem que trabalhar na prevenção. A melhor forma de prevenir é ensinar, é você educar. Obrigada. Continue conosco, acompanhe nossa programação na Rede Alesp, na TV e também no YouTube. Obrigada, até a próxima.